Hoje é a live 2. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Live número 2. Bom dia, doutor Eusébio. Tudo bem por aí? Nessa série de lives eu vou trazer os obstáculos, os atalhos, ou seja, o que pode te ajudar ou o que pode te atrapalhar aí a criar um negócio lucrativo dentro da sua advocacia trabalhista, se tornando referência aí na sua cidade, na sua região. Ou seja, viver, né, da advocacia trabalhista. E o obstáculo de hoje é simplesmente aquele que todo mundo está falando aí, que o mercado de trabalho do advogado está saturado. Aí eu te pergunto, será mesmo que o mercado de trabalho está saturado? Eu tenho minhas dúvidas e olha que inclusive eu já validei essas dúvidas e o mercado de trabalho não está saturado, é isso que eu posso te afirmar. O que acontece é que de fato existem muitos advogados, a ordem aí de mais de 1 milhão de advogados aqui no Brasil. Não é verdade que existem poucos clientes, é isso que você precisa ter em mente, não existem poucos clientes. O que acontece é que você está focando no cliente errado. Existem 3 tipos de clientes trabalhistas. Esqueça 2 deles e foque em um único cliente trabalhista, que deve ser o seu objeto de pesquisa, de estudo, de estratégia na sua advocacia, dentro do funil de vendas da advocacia trabalhista. Aquele funil que em outras lives eu já expliquei e depois eu posso falar um pouquinho sobre ele também. Estou ao vivo também lá no YouTube, no canal do YouTube. Sejam bem-vindos lá também, bom dia. E aí eu quero começar fazendo a seguinte pergunta e refletindo com você. O mercado está saturado? Tem poucos clientes para muito advogado? Bom, vamos analisar. O mercado de trabalho, de fato, e nunca esteve saturado. O que acontece, pessoal, é que existem advogados medianos, advogados que não querem ultrapassar a barreira do antigo para o novo, advogados que não querem implementar ideias novas e, sobretudo, que não têm estratégias de negócio. Na live de ontem eu falei sobre a importância de enxergar o seu escritório de advocacia como uma empresa para torná-lo um negócio lucrativo e dentre as estratégias está inclusive a gestão de aquisição de novos clientes. Então você precisa entender que existem os clientes, você precisa focar e criar estratégias de como atingir aquele cliente específico. E para isso existe o tripé, o funil de vendas da advocacia trabalhista. Nesse funil, que eu já disse, lá em cima está grande parte dos clientes, a maioria dos trabalhadores, grande parte aí dos 80 milhões de empregados aqui na nossa extensão territorial do Brasil. E ali, grande parte desses trabalhadores nem sabem que existem determinados direitos, nem sabem que estão com determinados problemas, é a grande massa, tá todo mundo ali, como se fosse, imagina um cercado em que tá todo mundo ali dentro desse cercado e aí você consegue enxergar aquela multidão, uma arena, aquela multidão, todas as cabeças ali. Ali são aqueles clientes trabalhistas que nós não queremos atingir, porque o mercado está todo em cima dele. E aí descendo para o funil, descendo para o meio do funil, existem aqueles trabalhadores trabalhistas, trabalhadores reclamantes, que sabem que tem o problema, mas não sabem como resolver, não é um problema, não é uma dor que ainda está incomodando muito e que ainda não surgiu aquele ímpeto, aquela vontade de resolver, de solucionar e então de procurar um advogado. Mas ele já começa a pesquisar sobre isso na internet, ele vai lá no Google e digita horas extraordinárias. Será que eu estou recebendo corretamente minhas horas extraordinárias? Como cobrar do meu patrão para eu tirar folga? Como receber corretamente as horas extras? E ele começa a pesquisar
E aí ele começa a tomar o primeiro passo de consciência de que ele tem uma dor, de que essa dor é um problema e de que para ele solucionar aquele problema é necessário ele procurar um advogado. E aí nós chegamos ali na base do funil. Na base do funil são aqueles pouquíssimos clientes. Por quê? Porque ele já desceu da massa, da grande massa, ele passou pelo meio, então ele não sabia que ele tinha um problema, ele começou a se conscientizar que a dor bateu nele ali e ele chegou no topo. Então ele sabe que ele tem uma dor latente, ele sabe que é um problema e que existe solução. Então aí ele decide internamente a contratar um advogado. E qual advogado que ele vai contratar, né? Então tem muitos clientes aí no mercado. Eu não aceito que as pessoas falem que tem poucos clientes. Nós estamos no dia 24 de agosto. Nesse mês eu tive 3 clientes trabalhistas que me procuraram. Não desmembrou em ação trabalhista, mas foi consulta jurídica, foi adequação de um contrato e uma outra consulta jurídica. E eu ainda estou há 6 dias do mês vencer. Então aquela advocacia que não foca na grande massa, no grande volume, é uma advocacia centrada, focada, com poucos clientes, mas bons clientes. Então, eu sou uma advogada que eu me considero acima da média, porque eu estudei o meu negócio, eu criei estratégias de negócio, eu entendi a dor do meu cliente ideal, eu me especializei, eu cuidei da parte técnica para aí então eu ir me tornando referência dentro desse mercado, que é o que me possibilitou estar aí com meu escritório aberto há 10 anos e ser procurada por eles. Mas hoje eu fico só com a indicação de clientes, só o boca a boca? Não. Eu precisei me inovar, eu precisei ir além e procurar novas estratégias de aquisição de clientes. Então, o que eu estou querendo contar para vocês é o seguinte, que nós precisamos ser disruptivos. A zona de conforto aqui não nos interessa. Zona de conforto impede você de crescer, impede de procurar novas ideias, novos estudos, impede realmente de você oxigenar o seu mercado de trabalho, a sua área de atuação. Então não seja esse advogado mediano. Para mim é um advogado abaixo da média. Não encare isso como uma crítica autodestrutiva. Pelo contrário, eu estou te chamando, eu estou te convidando a se aperfeiçoar, a criar estratégias de negócio, a entender o seu cliente para então implementar as técnicas da prática trabalhista. Então veja bem que nós estamos falando da esfera do cliente. E aí eu quero trazer depois um outro número para você que vai te ajudar a superar esse obstáculo de achar que o mercado está saturado. Nós não vivemos de achismo. Eu vou te provar que o mercado não está saturado. Então, a segunda pergunta que eu quero fazer aí para vocês. Por que muitos advogados acreditam nisso em relação à advocacia trabalhista? Porque a verdade é que existem muitos advogados no mercado e nós sabemos que a nossa classe não é uma classe que se ajuda genuinamente, que se ajuda de forma a entender, a te contar como funciona a roda. Existem inúmeros advogados que querem inventar a roda. Não se trata disso. Devemos aprender com quem veio antes de nós, trazer para a nossa realidade e implementar dentro da nossa advocacia. Então, nós não podemos querer implementar a roda. Então, eu volto a falar que eu não sou aquela advogada que eu vou criar novas teses, que eu vou viver de aventura jurídica. Não. Eu quero o básico para o meu trabalhador. Eu quero satisfazer para ele as verbas rescisórias que não foram pagas corretamente. Eu quero satisfazer para ele as horas extras que não foram pagas corretamente. Um dano moral que ele sofreu. Então, não estou falando de teses mirabolantes. Às vezes você pode sentar aí no seu escritório e pensar, nossa, e agora? Qual tese que eu preciso estudar, que eu preciso inventar? Vou te falar nenhuma. Trabalha com os 5 maiores assuntos recorrentes dentro do site do TST. Você sabia que no site do TST tem um ranking dos 5 assuntos recorrentes na Justiça do Trabalho anualmente? Dentre esses 5 assuntos recorrentes, eu vou te contar que o primeiro deles são as verbas rescisórias. Outros 2 é a multa do artigo 477 e do 467, ou seja, atraso no pagamento dessas verbas rescisórias.
O quarto pedido mais recorrente na Justiça do Trabalho, FGTS, aquele meme jurídico, né? Pasme, excelência. Os empregadores ainda não pagam corretamente o FGTS das pessoas. Então, veja bem, se você tem um cliente aí que o salário dele, o patamar de salário dele aí é na casa de 2.000, 3.000 reais, multiplica por 8% do fundo de garantia dele. Suponhamos que o contrato de trabalho dele tem 4 anos, faz as contas rapidinho aí. Então, assim, são ações de volume e que não precisa inventar a roda. Então, não estou te convidando a inventar a roda. Eu estou te convidando a turbinar o seu carro para você continuar andando com as rodas que já existem no mercado. Quais são, então, os 3 tipos de clientes trabalhistas? Eu comecei a falar os 3 tipos de clientes trabalhistas reclamantes, sobretudo trabalhadores. Tente buscar aí na sua região quais são as maiores dores da sua região. Aí em São João do Meriti, doutor Eusébio, quais são as indústrias, qual que é a atividade preponderante aí? Me conta aí no chat, qual que é a atividade preponderante aí para eu te contar quais são os 3 tipos de clientes trabalhistas aí da sua área. Aqui na minha zona, aqui na minha área, na minha região metropolitana, nós temos um polo industrial, nós temos forte aqui também os comerciários, os bancários, os rodoviários. Então, assim, eu consigo te falar aqui rapidamente 5 grandes nichos de advocacia para você focar a sua estratégia de mercado e não sair atirando para todo lado. Mesmo dentro da advocacia trabalhista, quando nós estamos no começo, é óbvio que nós vamos pegar várias categorias, nós vamos nos especializar aos poucos, mas você já pode ir começando a funilar, descendo aquele topo de funil para a base do funil. Comércio. Então, você conhece a convenção coletiva da categoria dos comerciários aí da sua região? É um ponto que você pode analisar, é um documento que você já pode aí, ao entrar no seu site, a hora que a nossa live terminar, no site dos sindicatos comerciários e verificar qual que é a maior dor dessa categoria. Eu posso te contar que provavelmente é trabalho aos domingos e feriados, horas extras não pagas e demissão imotivada com pagamento incorreto das verbas rescisórias. Então toma nota daí e já trabalha esse nicho que eu tenho certeza que vai ser um nicho rentável para você aí, se é que você já não atua nesse nicho. Eu tô levantando aqui porque o meu celular tá embaixo, não tá dando para eu ver. Então, dentro do comércio aí, quais são os 3 tipos de clientes, doutor Eusébio, que o senhor vai ver aí e vai descer? Aqueles que estão trabalhando de segunda a segunda, que estão lá, aquela corrida de ratinhos, o ratinho ali correndo, tá ali fazendo a roda girar, trabalhando, pondo comida na mesa, entra segunda, entra semana, sai semana, então ele não sabe. E aí ele começa a vivenciar algum tipo de dor. E aí ele começa a entender que ele está vendendo a força de trabalho dele para aquela determinada loja, para aquele determinado supermercado, e ele está deixando de conviver com seus familiares, a sua vida pessoal está ficando comprometida. E aí o que acontece? Ele começa a sentir a dor latente. E aí ele vai para onde? Ele vai pesquisar. Ele vai conversar com os colegas de trabalho, falando, olha, eu não queria fazer tanta hora extra como eu estou fazendo, eu até poderia fazer, mas eu gostaria de estar com folga no próximo feriado, emendar o feriado, eu não gostaria de trabalhar no feriado dia 7 de setembro, e essas dores vão acumulando, vai formando um pequeno vulcão ali dentro daquele trabalhador, e aí chega um momento que aquele vulcão explode, né? E aí ele entra em erupção, e aí é onde ele vai tomar a decisão de buscar os direitos dele. Então, ele conversou com os colegas, ele pesquisou, ele foi para o Google e perguntou como não trabalhar no feriado, quais os direitos do comerciário que trabalha no feriado. E aí ele encontrou, porventura, o seu artigo escrito no seu blog, no seu site. Ah, você não tem um site, você não tem um blog. Então, como que esse cliente que pesquisa no Google vai te encontrar? Então, perceba que eu falei já de várias estratégias. A indicação, boca a boca, conversar com os colegas, ir para a internet pesquisar. Às vezes fica sabendo no seu círculo de amizades, o doutor Eusébio é advogado que trabalha para trabalhador, para reclamantes. Vou lá no escritório dele, vou ligar para ele, vou tirar uma dúvida, vou mandar um WhatsApp. E aí ele começou a trabalhar aquela consciência de dor e aí ele desce para a base do funil.
E aí nós queremos esse cliente da base do funil, que é o que já sabe que tem a dor, que sabe que tem solução e que decidiu contratar um advogado. Então, qual advogado que ele vai contratar? Aquele advogado fora da curva. Não é aquele advogado mediano, não é aquele advogado que vai atender, ele não sabe nem por onde se passa o direito da categoria dele. Então, percebe que tudo tem uma estratégia, desde o seu negócio até encontrar o seu cliente. E aí, nós nem falamos ainda da prática trabalhista. Falar da prática trabalhista é um capítulo à parte, são outros 500, como a gente fala, né? Então, por que a maioria dos advogados correm atrás do cliente já consciente do problema e da solução? Porque é um cliente que já está pronto para decidir. Ele vai decidir, ele sabe que ele precisa de um advogado. Mais cedo ou mais tarde ele vai contratar um advogado. O X da questão é qual advogado ele irá contratar. Aquele que se destaca no mercado de trabalho. E você, advogado trabalhista, como que você pode se destacar no mercado de trabalho? Trabalhando a tríade, que eu chamo de negócio, cliente e prática trabalhista. Você vai conseguir se destacar conquistando o seu primeiro cliente e com esse primeiro cliente você trabalhar esse tripé, essa tríade. Porque você vai atingir um resultado e esse resultado vai resolver a dor desse cliente, a solução dele. E dali para frente é uma roda que vai começar a girar. Esse cliente vai contar para o colega vai ficar sabendo, quando ele resolver também contratar um advogado, ele vai lembrar, foi fulano de tal que cuidou da ação do meu colega. Ele vai criar um blog, às vezes é uma ação tão importante que vai dar uma entrevista para o jornal local. Isso eu nunca dei, eu já escrevi por 14 meses no jornal aqui do bairro, do meu bairro aqui, que é o bairro mais populoso de Belo Horizonte. Eu tinha uma coluna mensal e eu posso dizer que isso traz autoridade, mas nem sempre vai trazer o cliente ideal para o seu escritório. Mas é importante. Então, nós precisamos circular por todos os lugares em que o nosso cliente está. E correr atrás do advogado, correr atrás do cliente que já é consciente e que já sabe que existe solução. Qual que é a consequência do advogado correr atrás só desse cliente? Ele deixa de trabalhar a consciência de outros clientes e ele fica com a base de funil bem escassa. Porque vamos fazer a analogia da sardinha e do tubarão. Sardinha tem aos montes. Então, o advogado mediano, ele é a sardinha, tem aos montes aí. Aqui no Barro Preto, então, a gente balança uma árvore e cai 500 advogados. E aí, o tubarão já é uma espécie um pouco mais rara. Ela tem toda uma estratégia diferente de atingir aquele cliente. Então, você precisa ser aquele advogado tubarão. Não que você vai atacar o seu cliente, pelo contrário, mas que você tem toda uma estratégia de busca. Não estou falando de prospecção ilegal de clientes, que fique muito claro, mas de busca e também de saber aplicar técnicas de venda junto ao seu cliente. Como superar, então, esse mito, esse obstáculo de que o mercado está saturado? Primeiro lugar, tomar consciência de que existem 14 milhões de desempregados nesse país. Nós estamos falando de 14 milhões de brasileiros com dores aí, andando pela rua, enfrentando a mesma fila que você no supermercado, tá na mesma fila que você ali na farmácia, tá brincando com seu filho ali na pracinha. Você às vezes vai pegar o Uber aplicativo, e aí você trocando uma conversa, ele vai te contar, meu primo foi demitido. Então assim, a grande massa está nesse número que eu estou te contando. 14 milhões de desempregados. Como que o mercado está saturado? Como? Se esses empregados estão aí, esses ex-empregados, esses desempregados estão aí, com verbas rescisórias não pagas, com verbas rescisórias incorretas, pagas incorretamente, com horas extras para cobrar, com diferença de FGTS para cobrar. Você sabia, agora falando do meu nicho especificamente, do bancário, você sabia que só de bancários durante a pandemia foram 14 mil bancários demitidos? Esse número fala por si só. Você acha mesmo que esses 14 mil bancários tiveram todos os direitos satisfeitos? Não, porque as empresas trabalham com ganha-ganha. Ela prefere correr o risco de saber ou de entender se aquele cliente vai levá-la na justiça ou não. Se não levou na justiça, ela já está no lucro, que ela deixou de pagar para aquele trabalhador, ela reinvestiu na capacidade produtiva dela, ela reinvestiu no negócio.
ficou ali rendendo no capital da empresa. Então, se de 5 trabalhadores demitidos de uma planta aqui de um supermercado, apenas um entrar, olha quanto que ela lucrou em cima de outros 4 trabalhadores. Então, nós precisamos conscientizar essa grande massa de trabalhadores desempregados. E aí a gente precisa aprender a fazer o nosso pitch, nos apresentar como advogado trabalhista, nos posicionar como advogado trabalhista, aquele capaz de resolver a dor daquele cliente. Lembrando que essa dor é de caráter alimentar, estamos falando de alimento, de salário, de verba de natureza alimentar. Então, qual que é o pequeno passo que eu tenho como sugestão para que você possa aplicar imediatamente alguma ação para superar esse mito de que o mercado está saturado? Enxergar esses números, trabalhar em cima deles e conhecer aí na sua região quais são as maiores empresas litigantes da sua região, quais são as atividades preponderantes aí na sua região, quantos trabalhadores desempregados na sua região, no meio do seu círculo, na sua comunidade, quem que você conhece que está desempregado? Chama para um café, faça reuniões informativas, comece hoje mesmo implementando um blog para conscientizar a respeito dos direitos, não captar, mas conscientizar, dizer para aquele tipo de pessoa o direito que ele tem, o que ficou para trás, quanto que custa esse direito que ficou para trás, se posicionando como um advogado que estuda verdadeiramente o negócio, o mercado, que profissionalizou a advocacia, que saiu do mediano e se transformou no advogado tubarão, que vai nadar naquele oceano azul, aquele mar de oportunidades. Já ouvi dizer o seguinte: advogado é tudo mercenário, corre atrás de dinheiro. Nós não estamos falando especificamente disso no nosso nicho. Volto a te dizer, coloque na sua cabeça que é natureza alimentar, é verba que põe comida na mesa, que paga a faculdade dos filhos, que paga financiamento da casa, que faz compra de supermercado, compra de farmácia, que paga plano de saúde. Não existe nada de mercenário nisso. Existe sim corrigir injustiças, grandes injustiças, trabalhar essa desigualdade da venda da força de trabalho e satisfazer a dor latente daquele cliente. E o instrumento adequado para isso é o advogado trabalhista. É aquele que vai aproximar o cidadão trabalhador ao Estado, junto ao Poder Judiciário, para tentar corrigir de alguma forma essa desigualdade, essa ilicitude ao deixar direitos para trás, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje e que você encare agora como um mito, um obstáculo superado. Você ainda acredita que o mercado de trabalho está saturado? Né? Se posicione, ele não está saturado. Às vezes o que precisa é você ajustar as velas aí do seu barco para navegar, para velejar de acordo com o mercado atual. Se posicionar, correr atrás de novas estratégias, novas tecnologias e nadar aí esse oceano azul, esse mar de oportunidades dessa grande massa de desempregados. Desejo para vocês um bom dia e até amanhã. Na live de amanhã, o obstáculo vai ser amanhã eu não vou tratar sobre obstáculo, vai ser um atalho. Escolha e se especialize em apenas uma área da advocacia. Então, reforçando tudo aquilo que a gente conversou, amanhã eu vou falar sobre se especializar apenas na área trabalhista. Se é do seu interesse, amanhã às 9 estarei aqui com vocês novamente. Grande abraço e obrigada. Até mais.